Olá! O Descomplica de hoje vai tratar de um tema que tem se tornado cada vez mais frequente nas conversas entre as pessoas, que é a depressão na infância e na adolescência. E para esclarecer alguns pontos sobre essa doença, a gente convidou a psiquiatra doutora Elimar Jacob. Seja bem-vinda. Muito obrigada, sou eu que agradeço. Então vamos começar? Vamos. Eu já trouxe aqui algumas dúvidas que a gente pesquisou e que eram mais frequentes entre as pessoas. Quais são os sinais de depressão nas crianças, já que elas não reconhecem que estão deprimidas? Exatamente, Beatriz. As crianças, elas têm sintomas, sinais e sintomas diferentes daqueles dos adultos, exatamente pelo que você falou, porque elas não se reconhecem deprimidas, então elas não sabem o que está se passando com elas se sentem estranhas, se sentem com problemas, mas não sabem verbalizar aquilo. E isso começa a transparecer muito mais com irritabilidade do que com tristeza. Então, irritabilidade, nervosismo, alteração de conduta, agressividade, hostilidade, mudança de comportamento alimentar, o padrão alimentar muda, a criança não quer comer isso, não quer comer aquilo ou não quer comer nada. Mudança do padrão de sono, com insônia, pesadelos constantes, terror noturno, a criança acorda apavorada e não dorme direito, e volta a ter, às vezes, enurese e encoprese noturna, que são a emissão involuntária de urina e de fezes durante o sono, para crianças que já tinham esse controle há muito tempo. Prejuízos escolares, prejuízos de relacionamento, na família, com outros amigos, com os colegas, e pode até parecer que ela está com uma alteração de conduta. Como que a gente diferencia, como que é possível para a mãe, para o pai, para o responsável diferenciar a depressão de outros distúrbios, como por exemplo, hiperatividade e distúrbio de atenção? É difícil às vezes distinguir a depressão na criança do transtorno do déficit de atenção, porque tanto a depressão quanto o transtorno dão deficiência de atenção, hiperatividade e impulsividade. Então, todos dois têm mais ou menos os mesmos sintomas, os mesmos sinais. E a criança, mesmo ela tendo a coisa da hiperatividade, mas a criança deprimida, ela perde a iniciativa? Não é que ela perca a iniciativa, mas a iniciativa dela é atabalhoada. Ela não tem ação, ela tem agitação. Então, é uma agitação improdutiva. Acaba que ela agita, mas não consegue nada, assim, ela não consegue fazer as tarefas de casa, para casa, ela não consegue almoçar direito, ela não consegue fazer, nem dormir direito, como eu falei, e uma coisa puxa a outra. De modo geral, como que deve ser o tratamento para a criança e para o adolescente? Olha, o tratamento, como o tratamento de toda doença, ele é planejado individualmente. Mas uma coisa, esse tratamento tem em comum, que é o seguinte: todas as crianças, todos os adolescentes, esse tratamento tem que ser multiprofissional. Então, ele envolve a escola, envolve os pais, a escola, a psicologia, a pedagogia, a medicina na pediatria, na psiquiatria, na neurologia, porque alguns desses quadros podem se associar a algum problema neurológico, algum outro problema clínico. Então, a criança tem a atividade de educação física, a nutrição, enfim, ele envolve o setor de saúde como um todo, na tentativa de conter. É claro que isso não vai ser um exército em cima da criança, mas assim, um exército de profissionais em cima da criança, mas vai ser... esses profissionais podem e devem atuar na medida da necessidade. Como que é o diagnóstico da doença? O diagnóstico, Beatriz, ele é essencialmente clínico. É quando a pessoa vê uma criança, quando o profissional, de saúde, a medicina, a psiquiatria, a neuropsiquiatria, recebe uma criança já vista pelo pediatra, já liberada pelo pediatra, porque não tem correspondente orgânico naquilo que ela está sentindo, e aí pensa-se nisso e a entrevista é com os pais e depois, posteriormente, com as crianças. Existem vários métodos para isso,
mas o diagnóstico é essencialmente clínico. Existem fatores que podem aumentar o risco de depressão em crianças e em adolescentes? Sim, os principais fatores predisponentes são a genética, né? A genética é um fator que predispõe em cerca de 50%. Os outros 50% são esse lar conturbado, são outros problemas, por exemplo, de criação, de perda do pai, perda da mãe. Às vezes não é uma perda real, é uma perda simbólica, é um abandono simbólico, é uma negligência, ou mesmo perda real pela morte de um dos pais. É uma marca muito forte na criança e no adolescente. Conta pra gente agora, doutora Elimar, a diferença, e se há diferença entre a depressão infantil e a depressão na adolescência. Sim, há uma diferença grande, porque a depressão infantil, quando ela não é tratada, ela não sara. Então, geralmente não sara espontaneamente. Então, ela segue para a adolescência sofrendo agravamento. Ela vai sofrendo agravamento. E na adolescência, então, aparecem outros sintomas mais graves. Então, vão aparecer sintomas de busca de drogas, né? A possibilidade de uso de álcool e outras drogas, a possibilidade de dependência, a direção perigosa, os riscos são maiores, riscos de vida, exatamente por isso, e o risco de suicídio, porque a criança passa pela cabeça a questão do suicídio, mas ela não tem ainda condição de fazer um planejamento, vamos dizer, seguir com essa ideia. Quer morrer, mas não sabe como, quer desaparecer, quer sair daquele problema. Já o adolescente, ele chega a fazer ideação suicida, planos de suicídio, que já aí vai a gradação, né? Ideação suicida, plano de suicídio, e às vezes chega até a tentativa de suicídio, e muitas vezes, infelizmente, conseguindo. No tratamento das crianças com depressão, sempre há necessidade de medicação, porque tem pais e mães que preferem não medicar os filhos. Como é que é a questão da medicação para as crianças? A medicação nem sempre é necessária. Procura-se não usar medicação na criança. Todos os psicofármacos, eles não são indicados para crianças menores de 12 anos. Então, assim, mas às vezes tem fatores que têm que ser pensados. É quando a criança tem uma comorbidade. Comorbidade é quando ela tem 2 doenças ou 3 doenças ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ela tem uma comorbidade neurológica, nefrológica, ela tem uma outra comorbidade clínica que agrava o problema da depressão, uma dificuldade de caminhar, uma perda da função fisiológica, perdeu a vista, perdeu a audição, perdeu a mobilidade dos membros inferiores. É uma criança que vive hospitalizada ou uma outra coisa assim. Às vezes a gente tem que usar, por exemplo, se a criança é deprimida e é epilética, tem que usar a medicação, não há outra sua opção, né? Doutora Elimar, muito obrigada pela participação aqui no Descomplica. Eu acho que foram respostas muito esclarecedoras para muitos responsáveis, pais e mães, que de repente estão com algum problema parecido e não se deram conta de que é preciso agir o quanto antes, não é mesmo? Pois espero que tenha valido para alguém. Sim, valeu, com certeza. Então, obrigada mesmo. E a senhora quer falar mais alguma coisa? Quer dar mais algum recado? Sobre a mesa redonda, pode falar? Claro, sim, teremos uma mesa redonda no próximo dia 26. Por favor, faça o convite. A Unimed está promovendo uma mesa redonda com 4 profissionais de alta categoria. Será na Sociedade de Medicina, que é na Rua Brás Bernardino 59, na terça-feira, dia 26, às 19 horas. Isso, a partir das 19, isso mesmo. Então, se você se interessou e quer saber mais, é só fazer a inscrição. E a gente também tem o e-mail do CEDU, que a gente vai colocar aqui para vocês verem. E se vocês quiserem saber mais, então é só participar. Doutora Elimar, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Boa mesa redonda para você. Obrigada. E, pessoal, até o próximo Descomplica. Tchau, tchau.